Olá, bem-vindos à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e hoje nós vamos estudar a aula 21.1. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando sobre o tema de cultura. Vamos comigo ver os tópicos que nós vamos estudar na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos estudar identidade e cultura, como já iniciamos, mas agora a parte 2, onde nós vamos trabalhar em cima de patrimônio cultural. Nós vamos estudar o que é cultura material e cultura imaterial, que já havia sido citada na aula 20.1, e também patrimônio cultural, certo? Antes de nós seguirmos, daqui mesmo a gente já consegue fazer uma breve revisão, do que seria cultura e o que seria patrimônio, certo? Vamos então passar para o próximo slide. Cultura, na aula anterior nós vimos que vem de cultivare, que vem da palavra raiz, ou raízes, certo? Então, quais são as suas raízes, a raiz de um povo, quais são as origens daquele povo? Aqui nós podemos ver duas imagens, certo? Não temos aqui dizendo qual é essa cultura, mas é uma cultura, vocês podem ver pelo horizonte, onde nós temos algumas montanhas ou algo assim. E aqui nós temos as pirâmides, ou a pirâmide, porque só está aparecendo uma, no Egito, certo? A partir disso, deixa eu apagar para ficar melhor, a partir disso a gente consegue imaginar como funciona ou como trabalham essas culturas, Nós temos aqui muitas cores, certo? Nessa imagem. Nós temos um deserto nessa da esquerda, um lugar quente, seco, De noite esse clima muda, vocês podem pesquisar isso também, conversar ou ver com o professor de geografia como funciona e tudo mais. Então aqui nós temos também dois exemplos de cultura material e imaterial. Nós temos um ponto turístico do Egito, e a pirâmide ela é um local, Ela tem ali algo de material que foi construído, certo? E aqui nós temos um ritual onde nós temos digamos que uma dança e tudo mais. Então, eu não tenho nada de físico na dança ou nessa representação. Eu tenho sinais, eu tenho símbolos. Então, a tudo aquilo que eu não tenho algo físico, eu vou chamar de imaterial, certo? Uma dança, um ritual, muitas vezes até mesmo uma forma de tratar e assim por diante, certo? E aqui, quando eu vou ter um patrimônio que ele faz parte de algo físico que foi construído, que tem um monumento e assim por diante, a gente chama de cultura material. Na base, no simples, resumindo, seria isso. Vamos continuar. A cultura pode ser representada tanto pela cultura material como pela cultura imaterial, Aqui nós temos o Museu do Louvre, em Paris, na França, que foi, se não me engano, Paris, que recentemente teve um assalto, Eles foram... assalto não, desculpa. Foram roubados, Nós tivemos ali algumas obras que são caríssimas, que foram roubadas. Podem pesquisar na internet que vocês vão visualizar. E aqui nós temos também danças, uma dança colorida. Essa imagem também nós já tínhamos visto na aula anterior, na parte 1, certo? A cultura material ela é formada pelo conjunto de bens culturais de uma sociedade que são tangíveis, ou seja, a gente pode ali alcançar, tocar, mensurar, como ferramentas, construções, alimentos, utensílios e etc. Eu falava ainda há pouco, construções. Então, quando a gente cita a pirâmide, isso aqui é uma construção, certo? E aqui também nós temos uma construção, não necessariamente por ser triangular, Aqui calhou de as duas teriam o mesmo formato, mas se eu tenho um objeto, um utensílio, seja ele doméstico ou somente um artesanato para decoração, eles fazem parte de algo tangível que eu consigo tocar, mensurar, medir, utilizar e são tidos como cultura material, certo? Aqui também nós temos ainda construções, temos cores, aqui provavelmente um templo, pela formação aqui, seja na Índia, na China, vai depender muito do lugar. Nós não temos só temos a fonte de onde foi retirada a imagem, mas não temos dizendo qual é o país, qual é o lugar. Mas aqui na esquerda nós temos um oleiro trabalhando com um artesão trabalhando com argila,
E aqui nós já temos uma espécie de templo construído com muitas cores, né? Representando uma cultura e tudo mais. Então, esses fazem parte da cultura material. E na cultura imaterial, ela é composta por práticas, representações ou expressões, né? Conhecimentos e técnicas que dão vida às sociedades humanas. Então, nós, como povo, né, como sociedade, nós nos organizamos, né, e nós temos ali práticas, técnicas, né, aqui, ó, representações, conhecimentos, expressões, sinais, símbolos, né, várias e outras palavras, sinônimos. Aqui nós temos uma dança de rua ou uma apresentação na rua. Não sei, não consigo identificar aonde é, mas nós poderíamos dizer que isso aqui, eu acho que tinha uma dessas na aula anterior que era o maracatu, aqui não é, né? Mas nós temos muitas cores, né? Nós temos, aqui a apresentação ela está acontecendo numa praça, e aqui nós já temos alguma outra representação, onde nós temos neve, né? As pessoas se vestem aqui com peles de animais, e você já começa a ver a diferença da cultura desse povo. Então, nenhum dos dois são objetos que foram construídos para representar uma prática, né? Aqui é um momento onde está acontecendo alguma coisa, alguma representação, uma expressão artística e assim por diante. Então, aqui, como a gente não tem algo tangível, a gente coloca como cultura imaterial, certo? E aí nós vamos ter alguns exemplos, né, de cultura imaterial, certo? A gente vai começar por esse para depois ir discorrendo pelo outro tema. A capoeira, por exemplo, né, ela é considerada um patrimônio imaterial da cultura brasileira, assim como as diferentes religiões. Então, quando vão representar a cultura brasileira, vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Nos videogames, com alguns jogos de luta, por exemplo, o brasileiro lá, na maioria das vezes, ele tem as roupas nas cores verde, amarelo e tudo mais, e ele joga capoeira. Por quê? Porque é uma forma de representar a nossa cultura, né? Então, quando a gente vai lá e vê isso naquele jogo, a gente se identifica, mesmo que a gente nunca tenha jogado ou participado de uma roda de capoeira, porque faz parte da nossa cultura, mesmo que essa, né, arte, dança, né, seja ensinada em outros países, ela representa a nossa cultura. Tudo bem? Então aqui nós temos uma imagem muito bonita, por sinal, né, de uns capoeiristas ali jogando, né, na roda, e lá atrás o pessoal tocando e assim por diante, tá? Foi falar também das religiões, tá? Que também é uma representação de cultura imaterial, apesar de dentro de algumas religiões a gente ter a representação da cultura material com as igrejas e assim por diante. Então, a religião em si pode ser considerada imaterial com os seus ritos e tudo mais, mas a procissão e tudo mais, né, as romarias, mas as igrejas, os símbolos, né, desses monumentos e tudo mais, eles entram como cultura material porque são ali representações tangíveis, né, físico foi construído, teve investimento de alguma congregação, de algum governo e assim por diante, como as catedrais, certo? Pode chegar em alguma cidade, alguma capital, normalmente vai ter uma catedral. Catedral de Curitiba, Catedral de Belém, Catedral de São Paulo, Catedral do Rio de Janeiro. É um patrimônio daquela região, né? Vão ter órgãos para conservar aquele patrimônio, certo? E aqui a gente começa a visualizar algumas imagens que representam culturas pelo mundo. Aqui a gente tem o que a gente imagina que seja a Torre Eiffel, né? Bem de próxima a imagem, a gente consegue ver detalhes dos andares, da construção, né? E aqui em cima também, ó, aqui nós temos um exemplo de patrimônio cultural, né, e material, porque olha o tamanho dessa estrutura, aonde você vê a Torre Eiffel, da feita que você estudou, né, geografia, arte, sociologia, filosofia, enfim, seja qual for a disciplina que citou, ou você viu aquela imagem, você vai ter a representação da França e vai lembrar desse símbolo. Esses símbolos também são lembrados, são utilizados para fazer logotipos, né? Quando vai ter uma Olimpíada em determinado lugar, eles vão pegar um símbolo daquele país ou daquela região para representar aqueles jogos, certo? Considera-se patrimônio cultural um conjunto, né, de toda a produção cultural de um povo. Não apenas as obras materiais, né,
mas também as não materiais, ou imateriais, como a música, a língua aqui falada, enfim, sinais, os costumes. A Unesco, o órgão da ONU encarregado de promover a educação, a ciência e a cultura, atribui às obras culturais importantes o caráter de patrimônio cultural da humanidade, certo? Então, nós temos ali o patrimônio cultural da humanidade, que é aqui representado, depois a gente vai ter, você já ouviu falar sobre o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que é o IPHAN, Nós temos aqui a representação dessa sigla. Ele, atualmente, é um órgão federal vinculado ao Ministério da Cultura e foi criado por artistas intelectuais ligados ao modernismo brasileiro, que você estuda em arte, em 13 de janeiro de 1937, pela Lei número 378, no governo de Getúlio Vargas, que vocês estudam em História. Fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar, revitalizar os monumentos, sítios, bem como bens móveis do país, tá? Aqui entra a questão das leis, onde quando existe algum dano ao patrimônio público, você invadiu um determinado lugar, você fez uma pichação, você arranhou o móvel, você furtou alguma coisa de um patrimônio público, seja um museu, uma escola pública, um instituto federal, tudo isso você vai arcar com as devidas consequências por ter feito um dano ao patrimônio público, tá? Isso não é simples, não. Então, tomar muito cuidado por achar que tudo é livre, tudo é de qualquer jeito, não é assim que funciona, não. Os objetivos do Instituto são, aqui a gente está falando de quem? Do IPHAN, tá? Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população e impedir a destruição e ou descaracterização de tais bens. Então, quando fala afetivo é porque tem lugares que tem uma representação para uma comunidade. O povo se sente bem naquele lugar, seja uma praça, seja uma igreja, seja uma capela, uma galeria, o que for, tá? Então, cabe ao governo estadual, se for daquele determinado estado, ao governo federal, e tudo mais, conservar esse patrimônio. De acordo com o Porta, a missão deste órgão é promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer a identidade, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, tá? Quando a gente fala que Porta, é a referência, tá, do escritor, não é uma porta de patrimônio material só para criar essa desambiguação, porque ficou como se fosse eu falando de uma porta e não, tá? É referência que a gente faz das citações, fichamentos e assim por diante. Vocês vão aprender isso quando estiverem na faculdade. Podemos afirmar que o IPHAN separa os bens em patrimônios materiais e imateriais. Ele denomina os patrimônios materiais de acordo com a sua natureza em 4 livros do tombo, que são livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, o que está relacionado dentro desse livro do tombo? Ficam inscritos os espaços onde ocorrem alguma prática e atividade, como igrejas, que eu já citei, praças, mercados e feiras, bem como lugares e povos e ainda sítios arqueológicos considerados um patrimônio. No segundo livro do tombo histórico aqui, tá? Ficam inscritas construções típicas culturais e históricas para a preservação e restauração delas. No terceiro tombo, das Belas Artes, é o tombo do registro das formas de expressão, incluindo a comunicação e as manifestações por meio da música, do teatro, da literatura e das artes plásticas. O livro do tombo das artes aplicadas fica o registro que inclui as técnicas e o conhecimento das matérias-primas, entre os quais podemos considerar técnicas de artesanato, como a gente viu ainda há pouco, o artesão mexendo com argila, de fabricação de instrumentos, como violão, violinos, tamborins e assim por diante, Tudo que vocês imaginarem, culinária e etc, tá? A culinária também faz parte do patrimônio, E material vai depender muito de como ele vai ser definido e ele vai ficar dentro desse daqui, tá? Nesse caso, patrimônio material.
Para o referido órgão, que trata a cultura como um patrimônio a ser resguardado, pois pertence à humanidade, o tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público, nos seus variados níveis, envolvendo o poder federal, estadual ou municipal, certo? Então, quando você for em algum órgão público, você vai ver que os objetos dali, ele tem um tombo, um adesivo, uma etiqueta, né, que é o que garante que aqueles bens são tombados e que eles não podem ser furtados nem ser danificados, né, cabendo ali as devidas consequências a quem fez responder, né, e tudo mais. A responsabilidade, acompanhem comigo aqui, de resguardar e zelar os tombamentos federais é do IPHAN, sendo o seu processo inicial solicitado por um pedido de abertura de processo, seja por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública, tá? Bens materiais e imateriais. Já no trato dos bens imateriais para a preservação, zelo e cuidado das memórias, Porta considera tais bens de fundamental importância para a cultura brasileira. Tal preservação dá-se por diversos meios. No entanto, no IPHAN ocorre uma inscrição nos seguintes livros de registro. Livro de registro dos saberes, inclui as técnicas e conhecimentos das matérias-primas, entre os quais podemos considerar técnicas de artesanato, fabricação de instrumentos, né, a culinária e etc. Livro de registro das celebrações, ritos e festas, tá? O livro de registro das formas de expressão inclui a comunicação e as manifestações por meio da música, do teatro, né, literatura e das artes plásticas, tá? A literatura vai ter ali dentro poesia, né, os livros que você vai escrever, a própria peça de teatro, ela vem de uma escrita, né, e depois vai para a expressão, tá? O livro, aqui, né, seguindo aqui, o livro de registro dos lugares ficam inscritos os espaços onde ocorrem algumas práticas e atividades, como igrejas, praças, mercados e feiras, certo? Aqui nós temos um recorte do site, né, do IPHAN, com a barra, aqui o que você pode ver, né, unidades especiais, deixa eu apagar, unidades especiais, patrimônio cultural, patrimônio mundial, né, porque você vai verificar o que tem de patrimônio pelo mundo, os programas, projetos, o acervo e as publicações que eles fizeram, os editais e seleções, né, serviços, mais coisa para acessar aqui, certo? E aqui temos uma imagem, ó, o livro de expressão de registros, livro de registro de formas de expressão, bens culturais e materiais, né? E aqui você vai ter a arte, o nome, né, da obra, provavelmente indígena, né? A samba de roda do Recôncavo Baiano, frevo, né? Tem aqui um símbolo do frevo, que é a sombrinhazinha, o guarda-chuvazinho, vai depender de como você conhece. Aí tem o tambor crioula do Maranhão, matriz do Rio de Janeiro, então vai ter bastante coisa aqui, quais são os bens, de qual região ele é e assim por diante, tá? Fica ali a dica para depois vocês darem uma pesquisada no site, é só pesquisar lá por IPHAN e você vai ver o site semelhante a isso, porque às vezes tem alguma atualização e eles acabam mudando a cor, alguma coisa parecida, tá? Vamos agora para os patrimônios culturais, né? E alguns lugares, alguns monumentos que vocês podem conhecer. Alguns a gente vai falar um pouco mais, outros a gente só vai citar, porque exige que você conheça com detalhes cada um deles e também a gente não tem tanto tempo assim, tá? Aqui nós temos uma ilustração das pirâmides, novamente, o camelo, que também é um símbolo do Egito, né, daquela região. E aqui nós vamos ter uma representação de algum lugar, né, que aqui eu sei porque nós estudamos na filosofia, que é o Partenon, da mitologia grega, o símbolo da filosofia e tudo mais. Depois de muitas guerras e tudo mais, ele ficou assim, destruído, mas ainda hoje serve de referência para muitos lugares, né? Você vai ver que a maioria dos prédios de governo, né, seja Estados Unidos e tudo mais, descende ou se inspira nessas pilastras de Atenas e tudo mais como símbolo de poder, né? Nós temos até cantores sertanejos que fizeram a casa desse jeito aí como sinal de poder e tudo mais, apesar de alguns críticos acharem cafona e tudo mais, né? Aqui nós temos algum outro lugar de visitação, né? Percebam o tamanho da pessoa em relação ao lugar, né? Eu não lembro agora o nome desse lugar,
mas essa representaçãozinha, se você digitar, você encontra, né? É gigantesco, né? Como se fosse uma câmara, né? E também percebam a geografia do lugar, né? Essa cor das rochas ali por trás, ó, tá? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado no nosso país. Aqui o Taj Mahal, tá? Na Índia, se não me engano, a gente tem aqui, né, o símbolo indiano. A gente vê muito Taj Mahal quando tem representação em filme ou em jogos, né, séries. Então é aí que a gente identifica esses símbolos que a gente costuma ver desde criança e às vezes não sabe o nome, certo? Aqui o Machu Picchu, que eu tive o prazer de conhecer anos atrás. Para a gente que está em Rondônia, fica perto, razoavelmente, né, em relação a outros estados. E é uma cidade inca, né, que recomendo muito que visitem. É um lugar incrível. Fica aqui próximo, né, são os nossos hermanos peruanos. E tem toda uma simbologia, né, o Ana Picchu, um desses templos é o do Sol, acredito que é essa região aqui, que é onde vocês estão vendo as pessoas, né? E tem o Templo da Lua, que fica aqui em cima, se não me engano, tá? Se eu tiver errado, a internet corrige. E para você poder ir lá, você precisa agendar com a prefeitura e governo, porque iam muitos turistas, como vocês estão vendo aqui, ó, um monte de gente, tá? E o risco de cair era muito grande, porque a trilha é muito pequena, então eles começaram a limitar com inscrições pelo site do governo, para evitar essas mortes, tá? Aqui nós temos esse Mont Saint-Michel, né? Ou Michael, não é Michael, que eu acho que é Michel mesmo. Esse eu não vou lembrar onde fica, mas vejam, provavelmente na Europa, né? Mas vejam a arquitetura deles, né? O telhado, né? Tudo pontiagudo, apontando para o céu. Isso vocês estudam em arte, a representação, tá? Mas é só para a gente ver o patrimônio cultural, a cultura no mundo e assim por diante. Aqui no Chile, os monumentos, acredito que na Ilha de Páscoa, né? Que foram descobertos ali, que embaixo eles têm muito mais corpo dessa estrutura que foi construída, né? Que até um tempo atrás ainda levanta muitas dúvidas de como foi construído isso daí, como foi colocado, como foi levado de um lado para o outro e assim por diante. Aqui no México, né? Não vou arriscar falar o nome, mas pesquisem Pirâmide do México, vocês vão encontrar fácil, fácil, fácil. Aqui acredito que na China, né? Normalmente são templos budistas, né? Que ficam ali colados ou pendurados, se eu posso dizer assim, entre aspas, em montanhas e tudo mais. Cristo Redentor, que apesar de parecer, a gente olhar e parecer pequeno, não é. Depois nós temos as Cataratas do Iguaçu, que temos duas visões dela, né? Bora entender que essa daqui foi uma foto tirada do Brasil, né? Então, essa região aqui, eu estou tirando a foto, estou no Brasil, e do outro lado eu tenho as Cataratas do Iguaçu vistas pela Argentina, tá? Então, no lado brasileiro, se não me engano, ela é privada com investimento público, né? Controlado e tudo mais, como uma reserva, e do lado da Argentina, se não me engano, ela é pública, certo? Então, é um patrimônio que ele tem uma dupla divisão, uma dupla, ali, digamos assim, tem duas regiões, né? Duas nacionalidades tomam conta desse lugar. Então, os países têm que estar o tempo todo com parceria, porque às vezes uma coisa está para cá, outra está para lá. Se a pessoa, os turistas não seguirem o que tem que fazer, acontecer algum acidente, eles têm que estar em total comunicação, tá? Aqui nós vamos ter Salvador, Pelourinho, que vocês veem, a foto não está muito boa a qualidade, mas vocês veem alguns livros, né? Por causa da literatura, por causa da arte e tudo mais. Minas Gerais, Ouro Preto, tá? Depois nós vamos ter aqui o Forte Príncipe da Beira, na nossa região, né? Costa Marques, quem nunca foi ou quem nunca veio em Rondônia está convidado a conhecer, né? Vamos ter toda uma história com esse forte. Temos ali cultura, se não me engano, italiana, francesa, portuguesa na construção do forte. Não vou me arriscar também. O professor de história já trabalhou isso com todo mundo, ou com vocês está trabalhando. Aqui nós vamos ter a nossa cultura, que foi recentemente, o nosso Madeira Mamoré foi reformada, né? E temos aí que eu conheço como Maria Fumaça na minha região, e aqui ela já está funcionando com algumas apresentações ali
públicas, né, na praça ou na área cultural que nós temos aqui em Porto Velho, e o símbolo de Porto Velho, que são as Três Marias, as 3 caixas d'água que nós temos aqui para fazer essa apresentação para vocês e tudo mais. Então, quando a gente chega em algum lugar e nós temos, seja um trem, né, que representa toda a história de Rondônia, né, toda essa representação histórica, o sofrimento que foi na construção e tudo mais, né, o forte também, que é uma história de muito sofrimento e tudo mais, e as Três Marias, né, que é a caixa d'água, você tem símbolos que representam aquela região. Então, quando nós formos trabalhar, fazer algum logotipo, alguma representação, a gente vai usar esses símbolos porque eles lembram aquele lugar. Assim como, quando a gente fala de Cristo Redentor, a gente lembra do Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse monumento, né, essa obra, né, porque isso aqui é uma construção, né, e não é pequena, ela representa o Rio de Janeiro, tá? Mesmo que nós tenhamos várias réplicas semelhantes, algumas nem tanto, né, espalhadas pelo Brasil, elas representam o Rio de Janeiro, certo? Então, fazendo uma revisão, né, rapidamente para quem deu uma atrasadinha, né, aqui. Nós temos, eu vou limpar as telas para não... Nós temos cultura material e imaterial, certo? Onde de um lado nós temos algo que é tangível e outro, muitas das vezes, não material e não tangível. A cultura pode ser representada tanto pela cultura material como pela imaterial, certo? A cultura material é formada pelo quê, gente? Ela é formada pelo conjunto de bens culturais, né, como eu falava, tangíveis, ferramentas, construções, alimentos, utensílios, etc. Falava do artesão, falava dos templos, seja indiano, seja asiático e assim por diante. Nós vamos ter também a cultura imaterial, né, práticas, representações, expressões, conhecimentos que são passados de pai para filho, de uma cultura para outra e assim por diante. Técnicas que dão vida às sociedades humanas, tudo bem? Exemplos, e aí nós passamos pelos exemplos de cultura material e imaterial, como a capoeira. Você poderia pegar o karatê, que é do Japão, poderia pegar o kung fu, que é chinês, né? Você poderia pegar o Muay Thai, que é tailandês, né? E assim por diante. A Coreia tem agora eu não vou lembrar, Taekwondo, né? Da Coreia. Então, várias artes marciais representam os seus povos e é um exemplo muito bom também para pesquisar, certo? Aí nós passamos para alguns monumentos, né? Algumas obras, patrimônio cultural, e aí nós discorremos aqui por essa produção, que ela pode ser tanto material como não material, certo? E fomos para o IPHAN, que é o órgão, o Instituto Federal, que toma conta, faz parte ali, é vinculado ao Ministério da Cultura, e tem qual é o que ele objetiva? Fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos, sítios, bens, né? Esses bens móveis do país e assim por diante. Tudo bem? E aí aqui nós falamos também dos objetivos, quais são eles, certo? E os livros de tombo, o que cada um inscreve, o que faz parte, onde se enquadra, qual é a responsabilidade do IPHAN também, não é? E terminamos falando desses bens materiais e imateriais e os livros de registro e tudo mais, até a gente chegar nesses patrimônios culturais de cada um desses países, que a gente poderia ficar aqui a hora toda falando de vários e vários monumentos que nós temos pelo mundo que representam a cultura, certo? Nós finalizamos com a nossa Três Marias, algumas referências que nós utilizamos para poder apresentar para vocês e trabalhar essa aula com vocês. Eu agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham entendido, que valorizem a cultura de vocês, seja onde vocês estiverem assistindo essa aula. Muito obrigado e até a próxima. Até lá.